Bom dia, povo de Deus, que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Estamos aqui em mais uma devocional, Hebron, trazendo para você o pão quentinho do céu, a palavra de Deus vivo, o maná, né? Jesus, o maná, as suas palavras, o maná que nos alimentam, que nos transformam, que mudam o nosso ser de dentro para fora. Hoje eu quero refletir com você um pouco sobre o conflito. O apóstolo Paulo nos ensina que existe dentro de nós um conflito. Jesus veio para morrer por nós e para transformar a nossa natureza caída numa natureza divina. E o Senhor está fazendo isso para que a gente não seja julgado pelo mundo. Mas nossa natureza, ela tem uma inclinação para o mal, uma inclinação para a iniquidade. Isso chama-se iniquidade, essa inclinação para fazer o mal, essa inclinação para escolher o erro, e nós lutamos contra ela todos os dias. Ainda que o nosso espírito tenha sido selado com o Espírito Santo, ele foi ressuscitado, a nossa alma precisa ser convertida todos os dias, num processo chamado santificação. Por isso que Jesus pediu ao Pai que ele enviasse o Espírito Santo, para que ele nos ajudasse nessa jornada. Porque nós temos que escolher, fazer escolhas, e o Espírito Santo vem e nos ajuda, porque na nossa força nós não conseguimos. Temos aprendido que toda mudança que acontece no nosso ser carece de revelação e carece de arrependimento. Pois bem, a revelação é a revelação de Cristo, a revelação da identidade de Cristo em nossos corações e de que dependemos dele, precisamos dele para tudo na nossa vida. E o arrependimento precisa de confissão e quebrantamento. Temos estudado, ministrado a esse respeito. A confissão é essa percepção espiritual de que erramos. E o que nos leva à confissão. E o quebrantamento é essa disposição de reparar o erro, essa disposição intencional, forte, que nos leva a reparar o erro e a evitar o mal, porque como está escrito, quando confessamos os nossos pecados, né, nos arrependemos e deixamos o pecado, nós alcançamos a misericórdia do Senhor. Pois bem, agora como lidar com este conflito entre a carne e o Espírito? Como manejar isso? Então vamos para a palavra do Senhor ali em Gálatas capítulo 5, um texto bastante conhecido. Eu quero ler um pequeno trecho para você, porque diz assim: por isso, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essa. Eu os advirto como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Pois bem, nesse texto, Paulo deixa bem claro que quando você tem um encontro com Jesus e recebe a revelação de Cristo, a partir desse momento a sua forma de andar será diferente. E você vai procurar alinhar os seus pensamentos, as suas ações com a palavra dele, com os ensinos dele, de forma a agradar aquele que te alistou, aquele que te salvou. Mas a única maneira de você conseguir vitória nessa área dia após dia é vivendo pelo Espírito. O que é viver pelo Espírito?
Você foi selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Você é um ser espiritual que possui uma alma e habita num corpo. E você precisa se relacionar com o Espírito Santo, que habita no teu espírito, para dele receber instrução e força para vencer os desejos da carne. Ora, ele fala aqui quais são os frutos da carne, os frutos dos desejos da carne. Veja só: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essa. Elas estão bem alistadas aqui, eu não vou me deter em cada uma delas, mas elas são o fruto da carne. Quando você escolhe caminhar pela carne, você vai dar este tipo de fruto. Mas o Espírito Santo te ajuda em tuas fraquezas. E se você decide viver pelo Espírito, pela direção do Espírito, você tem comunhão, intimidade com Ele, e você vai olhar para esse texto e você vai lutar contra as obras da carne que tentam se estabelecer e serem geradas na sua vida. Lembre-se, a tentação não é pecado, mas cair na tentação é. E é a tentação que leva você a cair no pecado, concebe o pecado, acontece por uma escolha sua, é intencional também. Se você vive pelo Espírito, você vai buscar as coisas do alto, vai buscar as coisas do Espírito. Se você vive pela carne, você vai tentar satisfazer isso na sua vida. Por isso há este conflito e você precisa fazer uma escolha. Eu digo que ela é diária, porque você vai vencendo essas coisas dia após dia para produzir o fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. São esses frutos que o Senhor espera que nós geremos. O fruto do Espírito com seus gomos e fruto que permaneça, que são pessoas salvas e rendidas a Cristo. Agora, muitos não se dão conta do seguinte: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Assim, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Meus amados, ao nos aliançarmos com Jesus, nós nos posicionamos e temos que nos posicionar a cada dia. Neste conflito, o Espírito deve vencer. Isso quer dizer que você tem que alimentar o seu Espírito com a palavra, com oração, com jejuns, com uma vida no altar, para você ter forças no Espírito Santo neste conflito e sair vitorioso. E a única vitória é aquela que nos dá vida. Se estamos com Jesus, nós crucificamos essas coisas, essas obras da carne, é uma escolha de cada dia. Então você sabe que fraquezas te atingem, te aborrecem, mas é intencional da sua parte lutar contra elas e vencer pelo Espírito. Então, se você escolheu viver pelo Espírito, ande pelo Espírito, que Ele te oriente, que Ele te ajude, que Ele te dê força, que você dependa dele e desenvolva uma intimidade tal com Ele, que Ele possa te alertar, ser como um sinal vermelho. Opa, filho, por aqui não, por aqui não. Viva pelo Espírito e você não vai cumprir os desejos da carne. Que o Senhor te abençoe nesta manhã, te dê força para você vencer nesse dia e em todos os dias que virão, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijão no coração. Deus te abençoe.